Olá, nono ano, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da tarefa, tá? Tínhamos tarefa da apostila, página 64 e 65, exercícios 4 ao 9. Então, vamos lá para a nossa correção. O que caracteriza os diversos elementos químicos conhecidos? O que caracteriza cada elemento químico, gente, é o número atômico, tá? O que vem a ser o número atômico, que a gente chama de Z? É o número de prótons, tá? O número de prótons é o que caracteriza cada elemento atômico. Agora aqui vamos responder sobre o nitrogênio, tá? O nitrogênio representado pela letra N tem 7 prótons e 7 nêutrons. Então vamos lá. Qual que é o número atômico do nitrogênio? Então, gente, o número atômico é chamado de Z, né? Como eu acabei de falar ali no exercício 4, ele é caracterizado pelo número de prótons. Então, aqui, se o nitrogênio tem 7 prótons, o número atômico dele é 7, tá? Agora, aqui na letra B, quantas partículas há em seu núcleo? No núcleo, gente, nós temos prótons e nêutrons, tá? Então, se esse elemento tem 7 prótons e 7 nêutrons, ele tem 14 elementos no núcleo, né? 7 prótons e 7 nêutrons. Agora, qual é o número de massa? O número de massa é representado pela letra A maiúscula, tá? E é exatamente a quantidade de elementos que nós temos no núcleo. Então, aqui nós temos 14, tá? Quantas cargas estão presentes na eletrosfera desse átomo? Se ele é um átomo, significa que ele é eletricamente neutro. Então, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se ele tem 7 prótons, ele tem também 7 elétrons, tá? Agora, como que nós vamos representar esse elemento de acordo com a IUPAC? Como se ele estivesse sendo representado na tabela periódica, tá, gente? Então, aqui os elementos representados na tabela periódica, eles têm aquele númerozinho pequenininho de massa em cima e o númerozinho pequeno atômico embaixo, tá? Então, eu não vou conseguir fazer aqui, gente, no computador. Mas vocês têm que fazer, ó, assim como esses elementos aqui de baixo, tá vendo? Vai ser o símbolo N do nitrogênio. Vocês vão colocar um 7 pequenininho aqui embaixo e um 14 pequenininho aqui em cima, tá? Assim como tá essa representação, ó. Só que vai ser 14 embaixo, letra N e 7 embaixo, tá? Essa vai ser a representação IUPAC do nosso elemento. Agora, aqui no exercício 6, vocês têm o elemento e a representação. Vocês têm que dizer número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons, tá? Então, vamos lá aqui primeiro para o flúor, gente. O flúor, ele tem número atômico 9, tá? Lembrando que o número atômico é sempre o númerozinho aqui de baixo. Agora, qual que é o número de massa dele? O número de massa é sempre o númerozinho ali de cima. Então, 19, tá? Quantos prótons ele tem? O númerozinho de baixo aqui indica a quantidade de prótons. Quantos elétrons ele tem? Ele é neutro, então ele tem prótons e elétrons iguais. E quantos nêutrons ele tem? Aqui em cima, gente, esse 19 aqui, ó, da massa, significa prótons mais nêutrons. Então, se ele tem 9 prótons, ele tem que ter 10 nêutrons, porque 10 mais 9 tem que dar o total aqui, 19, tá? Agora vamos lá para o magnésio, que é o segundo elemento que nós temos que analisar aqui. O número atômico é o númerozinho de baixo, 12. A massa é o númerozinho de cima, 24. A quantidade de prótons é o número atômico, 12. A quantidade de elétrons é a mesma dos prótons, porque ele é neutro. E a quantidade de nêutrons, aqui no caso, também é 12, porque 12 mais 12 que vai dar 24, tá? Agora aqui vamos lá para o potássio. O potássio tem 19 de número de atômico, 39 de número de massa, prótons vai ser 19 também, porque é igual, né? Elétrons 19 também, porque ele é neutro. E aqui eu vou ter 20 nêutrons, tá? Porque 20 mais 19 que completa 39. E agora, para finalizar a nossa tabelinha, nós vamos analisar o cobre. O cobre tem 29 de número atômico e 63 de número de massa, tá? 29 prótons, porque o número atômico é o número de prótons, né? 29 elétrons, porque ele é neutro. E aqui nós vamos ter 34 nêutrons, tá? Porque 63 menos 29 dá aqui a quantidade de nêutrons, 34, tá?
Agora vocês têm aqui um elemento representado, aqui um átomo de um elemento químico representado pelo desenho, e vocês têm que dizer a quantidade de partículas básicas que compõem esse átomo. Então, quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons ele tem. Então, vou responder aqui em cima, tá, gente? Ó, a quantidade de prótons dele tem ali, ó, 11, tá vendo? A quantidade de nêutrons dele tem aqui no núcleo também, 12. E a quantidade de elétrons dele, eu vou contar aqui em volta da eletrosfera, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? 11 elétrons. Então, ele é um sistema eletricamente neutro. Como que eu vou saber se é um sistema eletricamente neutro, gente? Eu tenho que ver se tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Sim, tem 11 prótons e 11 elétrons, então é um sistema eletricamente neutro, tá? E agora vocês têm que procurar, gente, na tabela periódica, tá? Vocês têm a tabela periódica no material de apoio e vocês têm a tabela periódica física que veio junto com a apostila de vocês. Vocês têm que procurar qual que é o elemento que tem número atômico 11 e massa 23. Tá? Então, o númerozinho de baixo tem que ser 11 e o númerozinho de cima tem que ser 23. Procurar na tabela periódica que elemento que é esse. Olhando lá, gente, o número atômico que tem 11, desculpa, o elemento que tem 11 de número atômico e 23 de massa é o sódio. Tá? Então, vocês vão escrever aqui sódio, tá? E vão representá-lo aqui na forma como na tabela periódica. Escreve o Na, o númerozinho 11 pequeno aqui embaixo e o númerozinho 23 aqui em cima. Tudo bem? Então, esse era o nosso exercício 7 da tarefa. Agora, o exercício 8, da outra página aqui, dava para vocês que, além do iodo 127, há outros átomos desse elemento. O iodo 131, por exemplo, pode ser radioativo e é usado no tratamento de câncer e em distúrbios da glândula tireoide. Então, são dois iodos, tá vendo? O iodo 127 e o iodo 131. A respeito do iodo 131 aqui, gente, nós queremos saber, tá? Qual que é o número de prótons? Então, aqui, ó, o número de prótons desse elemento aqui é 53, tá? Qual que é o número de elétrons? Esse elemento, como ele é um elemento neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, 53 também, tá? Qual que é o número de nêutrons dele? Como que eu vou saber o número de nêutrons dele? Gente, eu vou lembrar lá que aquele 131, que é o númerozinho ali de cima da massa, é a soma dos prótons e dos nêutrons. Então, se eu tenho 53 prótons, é só fazer 131 menos 53 para eu descobrir a quantidade de nêutrons, tá? Então, ele tem 78 nêutrons, tá? E sobre, aqui, a respeito do iodo 127 e do iodo 131. Eles são isótopos, isóbaros ou isótonos. O iodo 127 ali, gente, ele possui 127 de massa, tá? Mas, por ele ser iodo, tanto o iodo 131 quanto o iodo 127, como os dois são iodo, significa que eles têm o mesmo número atômico. Se eles têm o mesmo número atômico, eles têm o mesmo número de prótons e eles são isótopos, tá? Aqui, na verdade, acho que eu corrigi errado, pessoal. Nós tínhamos que analisar os dois, né? Os dois elementos. Mas aqui, ó, o número de prótons, 53 para os dois, tá? Os dois são isótopos. O número de elétrons também, 53 para os dois. O que muda aqui é a quantidade de nêutrons, tá? O iodo 131 tem 78 nêutrons. Já o iodo 127, aí eu teria que fazer outra operação, tá? Eu teria que fazer 127 menos 53. Aí ele teria 74 nêutrons, tá? Então, só vou complementar aqui, ó. E um deles tem 78, né? E o outro tem 74 nêutrons. Mas os dois têm a mesma quantidade de prótons, então eles são isótopos, tá? E o último exercício, que era o 9, nós tínhamos que responder aqui quantidade de prótons, nêutrons e elétrons do potássio neutro e do cátion potássio, tá? E depois aqui do oxigênio neutro e do ânion oxigênio. Tá? Estudamos lá que quando um elemento recebe ou perde elétrons, ele se torna um íon, né? Ele pode ser cátion ou ânion. Então, o que é a diferença aqui, ó, gente? Quantidade de prótons do potássio, 19, né? É o númerozinho ali de baixo. Quantidade de nêutrons,
20, tá? Porque 39 menos 19 dá a quantidade de nêutrons. Quantidade de elétrons, esse aqui é neutro, então significa que ele tem a mesma quantidade de prótons, 19, tá? Mas e agora o que que muda para esse potássio que tem esse maisinho aqui em cima, gente? Esse maisinho aqui, ó, significa que ele perdeu um elétron, tá? Se ele perdeu um elétron, ele adquiriu uma carga positiva. Então, aqui a quantidade de prótons continua 19. A quantidade de nêutrons continua 20. Mas a quantidade de elétrons, que era 19, agora passou a ser 18, porque ele perdeu um elétron, tá? Então, o átomo potássio, ao perder um elétron, forma um íon chamado de cátion, né? Quando a gente perde elétron, adquire carga positiva e se torna um cátion, tá? Agora vamos responder aqui a respeito do oxigênio. Então vamos lá. O oxigênio aqui, ele tem uma quantidade de prótons 8, que é o númerozinho de baixo, né? Ele tem uma quantidade de nêutrons 8 também, porque 16 menos 8 dá 8. E ele tem uma quantidade de elétrons 8. Agora, já que o íon oxigênio ali, aquele 2 menos em cima, significa que ele recebeu 2 elétrons. Então, ele tem 8 prótons, 8 nêutrons e 10 elétrons, tá? Ele tinha 8 e recebeu 2, então ele ficou com 10. E agora aqui, respondendo a nossa perguntinha, completando a nossa frase para que ela fique correta, o átomo de oxigênio, ao receber 2 elétrons, forma um íon chamado de ânion, tá? Carga negativa se torna ânion. Então, assim, a gente completa a frase aqui, fica correta, e finalizamos a correção da nossa tarefa, tá bom, pessoal? Então, se tiverem dúvidas, mandem as perguntinhas de vocês e mandem foto lá da tarefa, tá bom? Até mais!